Olá, galerinha! Nossa aula de hoje vai falar sobre mitologias e lendas, né? Esses dois componentes que muitas vezes estão unidos em função de uma explicação de algum fato, de algum acontecimento, enfim. Então a mitologia, ela surge justamente para cumprir, para preencher esse vazio e algumas explicações sobre fatos, principalmente fatos da natureza. Então, o homem, por não saber explicar ou não entender de fato como acontecia algumas coisas na natureza, ele criaram esses seres com superpoderes, esses seres fora da realidade, para explicar, para poder satisfazer essa sua capacidade, né, de imaginação, essa sua carência em entender esses fatos que na época eram fatos sobrenaturais. Então surge aí esses seres mitológicos. Muitos deles, claro, são personagens que geralmente são misturados entre a figura humana e um animal. A gente pode perceber, fazendo uma pesquisa breve sobre mitologia grega, você vai perceber que grande parte dele tem essa mistura entre parte animal e parte homem. Sim, em relação já às lendas, a gente percebe que enquanto a mitologia são os personagens, presa nesses personagens, a lenda já são toda a história que muitas vezes é vivida por esses personagens, mas são histórias que têm um pé na realidade. São histórias que nascem de fatos reais. Porém, o ser mitológico, o personagem mitológico, ele entra para fantasiar, para, como posso dizer, expandir a história real, ultrapassando dessa verdade e criando toda essa atmosfera fantástica que a gente conhece ao longo desse tempo, ouvindo nas escolas, nas ruas, enfim. Então a gente percebe aí que o mito e a lenda, ela é bastante, como posso falar assim, um precisa do outro, porque a lenda é mais a narrativa, enquanto o mito ele é o personagem que entra muito nessa questão da narrativa. A gente vai perceber alguns elementos aí que pode clarear muito mais esse entendimento. Então só para a gente perceber melhor, né? Enquanto a lenda ela pode ser personagem, pode ser pessoas, né, vivas ou pessoas que já viveram, a mitologia, o mito, eles são criaturas, ou seja, são seres criados, fantasiados pelo homem. A gente já percebe aí uma diferença, né? Enquanto a lenda é baseada num fato ou numa história real, porém a partir dessa história real começa a distorcer para a fantasia, a mitologia nem sempre ela é trazida, ela é construída a partir de uma história real. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, umas imagens de seres mitológicos. Veja aí. Então, a gente pode perceber aí, através desses dois exemplos, enquanto a lenda ela é toda baseada em uma história de uma pessoa real, o mito, a mitologia, ele já é puramente de ficção, né? Ele já é um ser fora da realidade, ele já é pura imaginação. Então, são sinais aí que a gente pode perceber entre um personagem e a narrativa. Então, lenda é narrativa. A mitologia já é muito mais presa à figura do personagem. E essa narrativa, é claro, é presa ao personagem, porém, esse personagem ele pode ser uma pessoa real, como também pode ser uma pessoa criada. Porém,
a história, ainda assim, ela tem lá a sua parte de fato, que aconteceu. E assim, como eu falei anteriormente, foi ampliando, né? De acordo, o tempo vai passando de um para o outro e vai ampliando. Bom, e voltando cá para o Brasil, né, onde a gente tem um folclore rico em lendas e mitos. E muitas vezes esses personagens, ele permeia pelas histórias infantis, permeia pelas histórias contadas nas escolas, né? Ele entram em temas de produções artísticas, teatrais, cinema, também nas artes plásticas. Vou mostrar até alguns exemplos aí para você ver de algumas produções artísticas, os quais essas histórias tão importantes, né, na nossa cultura, nossa rica cultura, adentrando esses mundos, desses segmentos aí artísticos que eu citei. Claro, se a gente perceber, a gente tem uma grande contribuição das lendas e mitos contada pelos indígenas, né? Como a Yara, o Boto, enfim, tem muitos. Uma curiosidade, por exemplo, né, de um personagem, né, chamado de Boitatá, né, a lenda do Boitatá. A gente muitas vezes olha o Boitatá, a gente imagina um boi, mas não é um boi, é uma cobra, né? Então você vê, muitas vezes, tem fatos curiosos nessas histórias aí. Então uma cobra, né, que joga fogo pela boca e que, apesar de ser uma cobra, é chamada de boi. Você vê que é uma coisa rica nessa questão de imaginação que muitas vezes até atrapalha na nossa compreensão. Enfim, eu vou mostrar alguns exemplos aí dessas histórias que permeiam toda uma produção artística. Veja aí. Bom, e a nossa atividade ela vai consistir, né? Vocês vão fazer uma pesquisa de uma lenda ou de um ser mitológico, mas eu não quero que você copie, né? Eu quero que você recrie o seu. Se você vai lá fazer uma pesquisa e está lá o Boitatá, esse personagem, beleza, você não vai copiar o que você viu, você vai recriar. Essa é a primeira atividade. Você vai recriar uma lenda que já existe. Ok. Já a segunda atividade, fazer duas, você vai criar o seu próprio ser mitológico, seu próprio personagem mitológico. Presta atenção nas características, porque se você vai criar, você que vai dar as características desse ser mitológico, certo? Então, a primeira atividade consiste em você recriar um personagem que já existe, e a segunda atividade consiste em você criar um ser mitológico com as características que você quiser. Então, solta a imaginação e vamos embora. Valeu, gente!